noite. Boa noite, Joana. Boa Como é que noite, estás? Joana, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Olha, vamos fazer aqui um compassinho de espera, esperar por algumas pessoas que se vão juntar a nós, que nós já sabemos algumas que se vão juntar a nós, felizmente. Ok. Vamos fazer assim um compassinho de espera. Hoje vamos falar sobre autoconfiança, decisão e ação com a Joana. Eu vou apresentar-me rapidamente, aqui a maioria das pessoas também já me conhece, ou já me viu em algum lado, pelo menos. Eu sou a Joana, tenho 30 anos e desafiei-me, ou desafiaram-me, isto é um mix, desafiei e desafiaram-me há uns tempos a partilhar algumas das minhas experiências e algumas das situações pelas quais eu já passei e tudo mais, com o mundo, neste caso em live, para percebermos também e criarmos aqui uma comunidade e irmos crescendo uns com os outros, pronto. E à conta disso, hoje vamos falar desta outra tríade do autoconhecimento, autoconfiança, decisão e ação. Pegamos aqui ainda na autoconfiança, que já tínhamos falado no live anterior com a Janine, e fazemos a ponte para percebermos que isto tudo é um caminho e é um ciclo e por aí fora, vamos sempre continuando. E no seguimento disto, o que eu queria partilhar convosco é que esta parte da autoconfiança tem muito a ver, ou seja, nós criamos a nossa imagem de nós próprios, temos a autoimagem, o resultado disso, no fundo, é a nossa autoestima, e a autoconfiança é a imagem que nós temos daquilo que nós somos capazes de fazer ou não. Pronto. E então, eu decidi convidar a Joana. A Joana, nós conhecemos, e eu vou-vos explicar aqui mais um bocadinho da minha história. Eu gosto muito de desafios e de aventuras, e a Joana também. E nós conhecemos porque eu fui para aí com 28 meus, decidi que seria boa ideia experimentar o longboard dancing, e aqui na Lourinhã, no sítio onde eu moro, eu e uma amiga acabámos por criar uma comunidade, eu e a Nana, com o apoio da Valéria Gogunskaya, foi incrível, e acabámos por nos juntar com a Joana e a comunidade da Marinha Grande, também apaixonados por longboarding e tivemos assim umas sessões incríveis todos juntos. Portanto, aventura e desafios foi aquilo que acabou por nos ligar, e como sabia que a Joana tem aqui uma grande história de aventuras e de se desafiar, foi mesmo com ela que eu quis fazer esta live. Muito grata por estares aqui, Joana. Estou mesmo Obrigada contente que tenhas dito que sim este desafio. Acho que vai ser muito interessante. Temos aqui umas partilhas muito giras para fazer. Sim. E pronto, estes nossos inputs e estas vivências que nós temos, o Tony Robbins chama isto de referências, não é? As vivências que nós vamos tendo ao longo da vida, que vamos passando e que acabam por nos impactar e por fazer aquilo que nós somos hoje, não é? Por nos construir. Pronto. Joana, quem é que és tu? Conta lá aqui à malta. Quem és tu e tudo mais. Também sou a Joana, também tenho 30 anos, sou designer industrial, e tenho uma vida normal, como toda a gente, e depois ao longo da vida foram-se apresentando alguns desafios e algumas coisas que foram crescendo cá dentro, que já vamos se calhar falar sobre isso, e pronto, não sei, o que é que queres saber? Nada, era mesmo isto, era mesmo para toda a gente ficar a conhecer e saber um bocadinho de quem é que és tu. Pronto, a Joana está aqui, vocês devem ter visto provavelmente na apresentação que fizemos, na divulgação, porque entre mil e uma outras coisas que ela é solo backpacker, ela já viajou sozinha, de mochila às costas, para o outro lado do mundo. E foi por isso também que eu a convidei a estar aqui. Joana, o que eu te perguntava, assim para começar, e antes de avançarmos para as tuas aventuras, que tenho a certeza que está toda a gente muito desejosa de saber, qual é a imagem que tu tens de ti e que tu tinhas anteriormente, sei lá, na infância, na adolescência, por aí fora, se essa imagem foi consistente, se sempre foi muito positiva ou muito negativa ou não, tu é que sabes, e se mudou, porque é que mudou, quais é que foram as influências, conta-nos tudo. Assim, não foi congruente, obviamente. Mudou muita coisa, principalmente nos últimos anos. Eu tive uma relação longa desde a infância e a adolescência, pronto, e fui sempre moldada a essa relação, só que eu sentia sempre que a vida seria algo mais e que eu não estava a ser eu, não é? Tinha uma autoimagem de mim que não era a verdadeira, não é? Eu não sabia quem era eu.
Eu sentia que tinha de haver alguma coisa, tinha de haver mais, não é? E de facto, quando essa relação terminou, foi quando eu me comecei a descobrir a mim própria. Óbvio que a minha autoconfiança não era a mesma, eu tinha muitas dúvidas, não sabia o que era o mundo, não sabia as capacidades que eu tinha enquanto pessoa, não é? E depois desse término é que eu comecei a descobrir-me a mim própria. Quando é que tu, na tua relação, desculpa estar a puxar este assunto assim mais... Não, e estás à vontade para não responder a qualquer sim, coisa. sim, sem problema. Mas quando é que sentiste que de algum modo estava a limitar? Qual foi o clique? Como é que foi descobrir isso? Opa, sei lá, a relação terminou por motivos exteriores, não é? Agora isto, mas eu na altura sentia que de facto precisava de mudar, mas não sabia como, não é? Okay. E de facto foi exterior a mim, ou seja, foi mesmo depois de acabar a relação que eu senti que era agora que eu me ia conhecer a mim própria, percebes? Coisas que eu não fui capaz de fazer antes porque estava acomodada, porque estava no conforto, no hábito, que nós todos somos muito acostumados, não é? Voltamos aqui às zonas de conforto. É exatamente, muito, muito à volta dessa zona de conforto. Estava extremamente confortável, digamos, apesar de eu saber que não estava a ser eu própria, não estava a ter a minha autoconfiança. Ok. Boa, certo. Então, e como é que essa tua autoconfiança, essa imagem que tu tens de ti próprio, ou que foste criando, especialmente, como estás a dizer, depois dessa grande mudança e dessa alteração que fizeste, como é que esta tua imagem de ti, e aqui vamos desvendar um pouco, a Joana fez, uma das viagens que fez foi para o Vietnã, Camboja e Tailândia, certo? Por esta ordem? Sim. Pronto. Como é que esta tua imagem, que acabaste por, lá está, não foi sempre igual e nesta tua fase depois da adolescência e do término da relação acabou por se alterar, como é que essa imagem que construíste ou que tinhas nesse momento de ti ou estavas a transformar impactou ou não a tua decisão de ir sozinha numa viagem destas? Opa, como te explicar? Lá está, vai tudo à volta disso. Tu sabes que és capaz de mais, tu sabes que, apesar de tu não teres confiança, o medo faz parte, está sempre lá, não é? Mas tu só precisas de aquele 3 segundos de coragem. Nós de medo todos temos, nós todos pensamos que não temos autoconfiança, que não somos suficientes, mas a verdade é que bastam esses 3 segundos de coragem para as coisas acontecerem, entendes? E acho que isso foi muito, muito importante. E óbvio que houve um trigger, que imagina, eu já andava a remoer isto há algum tempo, que era um passo importante para mim, achava que não tinha confiança suficiente, achava que tinha medo, achava que, pá, verdade ou não, eu sendo mulher sentia-me talvez mais insegura a viajar sozinha, para o outro lado do mundo que eu nunca tinha ouvido falar, não é? Tipo, e não sei, houve um trigger em mim depois que me fez dar esse passo. Certo. E como é que escolheste, ou seja, voltamos aqui à decisão novamente, para onde é que tu ias? Era uma paixão já por aqueles destinos? Era curiosidade? É assim, eu gosto muito de países com história e com culturas muito diferentes. Na altura cheguei a pensar em ir para Goa, mas depois havia alguma coisa que ainda me puxava se calhar para o Vietnã, se calhar por a história recente que eles têm de guerra. E são países que ainda têm muito para descobrir, apesar de já estarem até relativamente turísticos, mas têm muito, muito para descobrir. E depois, não sei, surgiu naturalmente, foi uma coisa que surgiu mesmo naturalmente. Eu pensei, pronto, vou para o Vietnã, do Vietnã passei no Camboja uns dias, do Camboja, pronto, vou parar à Tailândia. Foi tudo muito natural. Sim, foi muito natural. Olha, eu vou aproveitar para partilhar com quem nos está a ouvir que acabei por ir seguindo a Joana desde que nos conhecemos, e ela faz uma coisa incrível com um grupo de amigos, ou fazia, portanto agora estamos em quarentena, não é? Isto está assim ligeiramente, vamos dizer, controlado, que é, com muita regularidade, a Joana sai para visitar um ponto, neste caso de Portugal, e nós temos sítios incríveis em Portugal. A Joana mostra isso muitas vezes muito bem, e fazes sempre, e adorei ouvir-te dizer que tens este gosto por países e por locais com história, porque nas viagens que tu fazes, o que partilhas tem sempre um bocadinho desta explicação dos locais, do que é que já se viveu lá e tudo mais, e eu acho isso incrível, essa partilha que fazes. Também o que é que te levou a fazer essa partilha?
Não sei, porque imagina, para mim também, o que me faz gostar do sítio não é só a beleza em si, mas também a história. Às vezes há um sítio que não é assim tão bonito, mas a história que está por trás faz-te sentir que aquilo é maravilhoso. É Eu acho que especial. é diferente tu mostrares um sítio a uma pessoa, não é? E a pessoa olhar para aquilo, ok, é muito bonito. É diferente de mostrares e contextualizares, mostrar a história, mostrares todo o que está por trás, não Claro que é? sim. E as pessoas eu acho que olham com outros olhos e é bom partilharmos as coisas dessa forma, porque é assim também que preservamos o nosso mundo. É, se nós sentirmos carinho pelas coisas, também acabamos por preservá-las. Exatamente, perfeito. Boa. Olha, então, e relativamente às tomadas de decisão, já falámos aqui um bocadinho da autoconfiança e dessa imagem que tens de ti próprio e que temos de nós próprios e de como impacta ou não as nossas decisões. Como é óbvio, se eu me vir como uma pessoa incapaz, medrosa, sem capacidades, eu muito provavelmente não me vou aventurar a este tipo de coisas, não me vou aventurar a muitas outras coisas, na verdade, não é? Portanto, Sim. estamos aqui nós próprios a sabotar-nos, estamos a passar por uma autossabotagem e o que é preciso, é isto que acabei por pôr aqui em rodapé, são estes 3 segundos de coragem que a Joana falou e que nos levam ao outro lado do medo, não é? Sim, mas é totalmente. Eu acho que, imagina, eu andava a remoer e bastou-me ter um trigger, que na altura foi assistir à conversa do. Havia um hostel em Leiria que expunha, por exemplo, uma vez por mês, levava um viajante a falar sobre as suas viagens, e eu fui ver que era o Pedro on the Road, estava a falar sobre a viagem que ele fez de Portugal à África do Sul de bicicleta. Pá, eu naquela noite, aquilo foi uma coisa impressionante. Eu Nem parecia que estava a dormiste. assistir, eu parecia que estava a ver o Pai Natal, estás a entender? Aquilo foi uma coisa. Epá, e daí a um mês eu tinha a minha viagem comprada. Eu saí de Incrível. lá a pensar, ok, é isto, eu vou dar o salto agora. Eu pensei, o mundo pode acabar amanhã, por isso eu não tenho tempo a perder, é agora. Eu não tenho que ter medo, eu tenho que ter confiança nisto, tenho que ter coragem, tenho que saltar, pronto. Opá, apesar de ter sido uma viagem relativamente curta, foi de apenas um mês, não é? Mas, pá, foi incrível, tipo, acho que as pessoas não têm que ter medo mesmo. É óbvio que depende para os sítios para onde vais, mas eu acho que, por exemplo, o Sudeste Asiático está incrivelmente super bem adaptado. Tens montes de pessoas a viajarem sozinhas, não tens de ter medo, tens segurança, é só tipo go with the flow, é tudo muito, muito fácil mesmo. Pronto, como eu estava a dizer, a partir daí foi só comprar os bilhetes e depois. É o que eu estava a dizer, são só esses 3 segundos de coragem, porque de resto é só deixar-te levar, não há problema, as coisas acontecem naturalmente, não é preciso tu teres uma imagem muito segura de ti próprio, não é preciso teres não é preciso estar 100% confiante. Eu tive muito medo até o momento em que me meti no avião, não é? Óbvio que eu estava insegura, eu estava Ok, sempre insegura, tinha sempre medo se me vai acontecer alguma coisa, mas é óbvio, a partir do momento em que me meti no avião, tu deixas-te ir. É mesmo, tu não pensas e aí é que tu te tornas realmente tu, percebes? ok, perfeito. Epá, é um processo muito engraçado porque tu passas por diversas fases. Por exemplo, eu antes de ir, eu antes, entre o preparar a viagem e o ir mesmo, tive 3 meses. E eu tive imensos imprevistos, mesmo muitos imprevistos, porque para além de estar a preparar a viagem, porque, ou seja, ao mesmo tempo para me sentir segura enquanto pessoa e enquanto estar a viajar sozinha, tomo conta de alguns métodos, tipo fazer uma pulseira com a minha identificação, Sim, eu preparar lembro-me alguns de partilhares documentos, isso. pronto, exato. E então, enquanto estava a tratar disso tudo, tive montes de imprevistos que me fizeram também, fizeram-me sentir insegura. Às vezes mete a pensar, Imagino. será que isto tudo está a acontecer para eu não ir na viagem? Será que é mesmo seguro que eu vá? Será que está mesmo para acontecer, não é? Porque, epá, eu há 2 meses de me ir embora tive uma queda de longboard, lixei os meus joelhos todos. 2 semanas de ir, o joelho começou-me a doer imenso. Eu pensei, eu vou andar um mês sozinha, tipo, para os lados do Vietnã, e se começam a dizer os joelhos, o que é que eu vou fazer? Onde é que eu vou? Depois tive problemas com. Esqueci-me de pôr a minha morada fiscal correta nas finanças, tinha que fazer o IRS, porque isto era na altura em que tínhamos que fazer o IRS. Tinha montes de coisas para fazer, montes de problemas. Eu pensava, bem, isto mesmo. E sabes quando acontecem coisas que tu pensas, nem queres falar sobre elas, porque se tu falares sobre elas, tens medo que aconteçam mesmo a sério e depois Claro, não vais. o que nós focamos é para onde vamos, portanto, nesse Sim, caso. exato. Então, Olha, na nós temos aqui o altura. Duarte, desculpa interromper-te, a Desculpa, perguntar desculpa. se tu sabias por quanto tempo é que ias.
Quando Sim, marcaste a sabia, viagem? sabia, Ok. porque assim, eu trabalho, não é? E na altura, ou seja, foi o meu primeiro passo nesta área, não é? De viajar sozinha e o que eu queria fazer era ir viajar sozinha durante um mês, ou seja, juntei todas as minhas férias desse ano, ir viajar sozinha durante esse mês e consoante depois essa experiência, eu tomaria a decisão de dar um salto maior, que entretanto ficou pendente, não é? Pelo motivo que nós já sabemos do Covid, tomaria um salto maior de ir viajar só com bilhete de ida e voltar Ainda quando. bem, Pronto. exato. Mas isso já mete assuntos profissionais, Claro. etc. Pronto, envolve mais coisas. Mas na Nesta altura questão de fui viver só o com um presente mês. que tu falavas, não é? Diz? Eh, esta questão de viver o presente que tu falavas, quer dizer, não sabemos se estamos cá amanhã, o que é que vai acontecer? Veio uma Exato, pandemia exato, mundial, veio. E, portanto, exato. também foi isso que te levou a tomar a decisão de ir? Foi. Exatamente, exatamente. Sim, Eu sim, ia te sim, sim. perguntar se tu tinhas hesitado e se tinha sido uma decisão ponderada ou impulsiva, mas percebi pelo que estavas a dizer que era quase um misto, que foi naquele dia que Exatamente, tiveste o trigger para ir, mas exato. depois ponderaste e tiveste ali um processo até comprar a viagem e tudo mais, é isso? Não, imagina, eu já andava a remoer há uns tempos, para aí há 1, 2 anos que a coisa já começava a crescer. Depois nessa noite houve aquele trigger, eu pensei, não, é agora, vai acontecer. Estive a ver os voos, etc. Dentro de um mês já tinha as coisas compradas. Ok. Depois, entre comprar os bilhetes e ir viajar, eram 3 meses. E foi nesses 3 meses que aconteceram uma série de coisas que estavam sempre. Pá, foi uma dor de cabeça. Eu juro-te, esses Orbicais. 3 meses foram uma dor de cabeça. Eu só pensava, e eu não contava a ninguém, eu não falava com ninguém sobre isto porque tinha medo que, ao falar, as coisas se tornassem maiores e eu não fosse. Por exemplo, eu escondi dos meus pais que eu tive aquela queda dos joelhos porque eu andava com calças largas. O meu irmão disse: O teu acabei de irmão dizer diz. à mãe que vais a Exato. mal. Pronto, imagina, eu andava com os joelhos com calças largas, estás a ver, para andar com os pensos nos joelhos, para os meus pais não Os pais não repararem. repararam. Sim, e tipo, porque tinha medo que se eles soubessem, imagina o que é para os pais, é a primeira vez, não é? Que Claro. uma filha vai viajar sozinha, pá, isto para eles já foi. Eu até poucas semanas antes de viajar, eu não conseguia falar com os meus pais sobre isso, ou seja, eles não ligavam muito. Só imagina, eu lembro do meu pai me perguntar umas semanas antes: então, mas para onde é que tu vais mesmo? Não, sério, pai, eu estou a tentar falar com vocês há 2 meses sobre isto e vocês não me ouvem. Para eles foi complicado aceitar, eu acho. Eu imagino. Sim, ou seja, e para mim lidar com isto tudo mexe muito contigo a nível também de autoconfiança, né? De tudo, da Sem confiança que tu dúvida. tens, da segurança que tu tens, mas opa, eu acho que tu tens é que ter o foco no fim, naquilo que tu queres Sim, alcançar, o não é? porquê Porque era muito grande, não é? O que tu exato, querias fazer exato, era uma. exato. É como aquela história, pedras vão haver sempre pedras no caminho, tu tens é que aprender a correr sobre elas, não é? E no fim vais construir um castelo, não é? Exatamente. Opa, que fixe. Fiquei muito contente de saber essa parte do processo, não sabia que tinha sido assim uma montanha de barbicachos. Sim, não. E gosto muito dessa perspectiva, que eu acho que é efetivamente aquilo que nós temos que assumir para todos nós, que é os tais 3 segundos de coragem e de que a maioria das nossas conquistas estão do lado lá do medo. Portanto, nós vamos todos sentir, faz parte, não é? Quando efetivamente estamos a passar na zona limite da nossa zona de conforto, ali na linha que nos separa, e nós vamos Sim. sentir, eu acho que nós vamos sentir sempre isso. Agora, aquela coragem para dar o passo, e portanto é esta tomada de decisão, que é, eu vou passar a ação. Então tu Exato. decidiste passar a ação e então começaste as aventuras. Sim, Foste sim, um faz mês, sentido. em algum momento tu te arrependeste ou pensaste, ei, fogo, não devia ter vindo, onde é que eu me vim meter? Alguma vez tiveste medo? Na viagem, nessa primeira viagem de um mês, não, nunca. Foi a viagem da minha vida. Até agora não viajei muito, não é? Não considero que viajei muito ao pé dos gigantes viajantes que existem por aí, mas não me arrependi em momento algum. Para mim, do pouco que eu conheci do Sudeste Asiático, fiquei totalmente apaixonada. Mas depois, logo a seguir, passado 2 meses ou 3, fui viajar para Marrocos. Fui só Ok. uma semana, penso eu. E aí sim, aí foi muito complicado, para já porque o meu estado emocional era diferente e aqui mexeu muito. Ou seja, a autoconfiança, quando tu não estás num estado emocional muito bom,
E Sim, tu sem tens que dúvida. saber, por exemplo, eu fui para o avião, para Marrocos, eu ia no avião a chorar, a pensar o que é que eu vou fazer para aqui. Apetecia-me estar em casa no meu quarto a chorar. Mas eu já tinha Ok. o avião comprado, já tinha as coisas feitas. E eu... Foram momentos diferentes entre decidir ir e comprar e depois Sim, efetivamente passar à exatamente, viagem. exatamente, Ok. exatamente. Pronto, ou seja, nós temos diversas fases da vida, estamos bem, estamos mal, faz parte da vida, não é? Quando Oscilamos um comprei a bocadinho. viagem para Marrocos, a seguir estava tudo bem, quando estava a ir estava tudo mal. Pronto, Ok. e aí foi muito mais complicado ainda lidar com as coisas e assumir que não, ok, Joana, tu estás a ir, tu tens que assumir isto agora, aplicar um penso rápido, tipo, tive que tomar ações com as cartas que tinha na mesa naquela Exato. altura E aí para também é a tua conseguir visão de ti aproveitar. que impacta, no fundo. Sim, exatamente, exatamente. Aí já tinha outro background, ou seja, já tinha ido viajar sozinha para o Vietnã, para a Tailândia, para o Uhum. Camboja. Já sabia o que é que eu conseguia fazer enquanto pessoa sozinha num país diferente. Apesar de que em Marrocos as coisas são muito. Eu senti, não sei, foi a minha experiência. Não sei se há alguém que tenha viajado também por Marrocos. Partilhem Epá, connosco. não consigo ouvir isto Estou tudo, muito desculpa, contente de estou só a termos aqui tentar a muitas, ver. muitas participações. Aproveito para agradecer quem está aqui connosco, quem nos está a Ok. ver e a dar uma Ah, forcinha às Alcina! Joanas. E aproveito para pedir, se tiverem Mas, alguma história caricata, vamos passar agora às histórias da Joana, também para sabermos um bocadinho de como foram as viagens dela, mas se tiverem alguma para partilhar, sim, claro. temos o maior gosto em ouvir e saber também um bocadinho. Sim. Pronto, estava a dizer, em relação logo após, ou seja, o que eu estava a dizer, em relação à viagem para o Vietnã, Camboja e Tailândia, que foi de um mês, pá, 100%, juro-te, eu estava na véspera de eu voltar para Portugal. Eu fui ver o pôr do sol lá a Railay Beach, que é tipo uma praia que dizem que o pôr do sol é incrível, e de facto eu fui para a praia, estava tudo nublado. Eu pensei, fogo, vou perder o meu último pôr do sol cá, deste lado do mundo, mas tranquilo, estava tudo bem. E de repente o céu abriu. Epá, e uma coisa, eu Até começo me a chorar, arrepiaste. sabes aqueles momentos em que tu pensas, eu estou aqui, tipo, e quando tu pensas, tudo o que eu vivi, ou Estou-me a seja, arrepiar, todo Joana. aquele, a sério, todo aquele processo, tu olhas para trás e pensas, todo o medo que eu tive, todos aqueles 3 segundos que foram precisos para eu tomar aquela ação e passar por aquelas pedras todas durante o processo que me estavam a querer fazer desistir às vezes, não é? De embarcar no Valeu. avião, exato. Um, Epá, e afinal estou aqui, já passei este mês em que vivi tanto. Foi um mês que pareceram 2 anos de vivências relativamente aos dias que eu passava cá em Portugal, não é? Conheci tanta gente, tive tantas pessoas que passaram no caminho, tantas experiências. Epá, eu estava ali a ver aquele pôr do sol e estava a pensar, "Fogo, porque é que eu?" E depois o pior é que nesse dia muita gente me mandava mensagem, então amanhã é dia de voltar para a realidade. Epá, era uma revolta cá dentro, eu pensava, porque é que a minha realidade tem que ser aquela, não é? Porque é que eu não posso ser sempre assim? Porque é que eu não posso ser, atirar-me sempre? Porque é que eu não posso ter sempre esta confiança, não é? Que nós conseguimos, nós todos conseguimos, só temos que, nem precisamos de acreditar, precisamos só desses 3 segundos de coragem, porque depois as Exato. coisas, as coisas rolam e as coisas vêm fluidamente. Epá, esse pôr do sol foi mesmo incrível, foi mesmo. Acho que Foi nunca assim vou uma tomada de esquecer. consciência Sim, que sim, vale a sim. pena, não Epá, é? eu chorei sozinha na praia a ver o pôr do sol, estava lá e estava mesmo. Epá, e naquele momento vinha-me sempre aquela frase à cabeça, tipo, o mundo é meu. Tipo, literalmente, o mundo é meu. Tipo, eu só preciso de agir, Exato. de tomar a ação, não é? Como Eu tu até identifiquei-me com isso que falas. estavas a dizer. Eu não fui sozinha, mas já fui 2 vezes para São Tomé. E no Exato. regresso tive essa mesma sensação que estás a falar, das pessoas estarem a dizer: pronto, amanhã é o dia de vir, não é? Que Voltas para aqui. revolta, não é? E tu Que pensas revolta porquê? imenso e que tu. Pronto, aquilo. Eu acho que eu tenho uma sensação ambígua em relação à adoração. Por um lado, parece imenso pela vivência que eu tive, pelo que eu aprendi, pelo que eu fiz. Por outro Sim, lado, estive 2 meses e nem os vi passar, foi uma correria. exato, E, exato. e essa questão do mundo é meu, e também foi muito com este. Aliás, não sei se já te tinha dito isto, mas aproveito para te dizer que não foi em outubro passado, foi em outubro de 2019. Fui a pé para Santiago de Compostela sozinha. E uma das coisas Sim, que me eu levou a tomar lembro. essa decisão foi tipo: fogo, a Joana foi para o outro lado do mundo, estás a gozar, eu não vou para Santiago. Estás a gozar? Verdade. A E sério? lembro-me de ir ver o teu perfil e de pensar: Sim.
epá, ok, se do outro lado do mundo está tudo bem, o que é que me pode acontecer aqui ao lado? Estou aqui, tipo... Mas sabes que essa imagem, por exemplo, eu na altura, há bocado estavas a falar como é que eu escolhi o sítio para ir viajar e não sei o quê. E eu nunca viajei sozinha na Europa. E por acaso a sensação que eu tenho, e não posso estar errada, atenção, mas é que eu viajar aqui na Europa, ou fazer, por exemplo, esse caminho de Santiago de Compostela, para mim é preciso mais coragem do que ir para o Sudeste Asiático. Não sei porquê, mas por Fazemos exemplo, assim, estás a próxima falar vez que disso, fores para o mas eu acho Sudeste Asiático eu também vou e quando eu fizer o caminho tu também vens. Sim, vamos ver. Mas juro-te, tu fizeste isso e eu também pensei, tipo, eu acho que é preciso mais coragem, por exemplo, para fazer o caminho de Santiago. Não sei, tipo, para já tens o esforço físico todo envolvido, não é? Todas as caminhadas, não sei, eu acho que também há muita coisa envolvida. Eu acho que só no primeiro dia e é que eu, na verdade, eu fui daqui para Ponte Lima e comecei em Ponte Lima a caminhada às 3 da tarde, que é Sim. quando, na verdade, a maioria dos peregrinos estão a chegar aos albergues e a parar para descansar. E conheceste lá a malta? Conheci, eu ia sair do autocarro e estava uma rapariga exatamente na mesma condição que eu, mochila às costas, aproveito para lhe mandar um beijinho, é a Emma, é incrível. E o que aconteceu foi que nós saímos as duas do autocarro, cada uma com a sua mochila, fomos as duas à casa de banho da rodoviária e olhámos assim uma para a outra, tipo, vais fazer o caminho? Vou. Vais sozinha? Vou. Então bora. E acabámos por ir logo as duas no início. E eu tive muito essa sensação que tu me disseste em vários pontos do caminho, tanto quando eu estava a ir, quando eu comecei, quando eu cheguei ao primeiro posto. Lá está, porque esta primeira etapa foi Ponte Lima Rubiães. Eu não sei explicar. Eu cheguei a Rubiães e pensei, és doida? O que é que vieste para aqui fazer? Isto é impossível. Cansadíssima, já não andava de mochila às costas há anos, estava muito habituada por causa dos escuteiros, deixei de estar e efetivamente eu pus em questão a minha ida e pensei, és louca, amanhã voltas para trás. Depois pensei, não, há muita gente que sabe que tu estás aqui e que tu ias te meter nisto e disseram que tu eras doida, portanto tu és doida e vais fazer a coisa até ao fim. E tive essa sensação do mundo ser meu muitas vezes. Sim, exatamente. Sim, isso é bem importante. Decidir, eu decidi, eu vim, eu fiz. Estou aqui, aconteceu. Lembro-me quando cheguei à catedral, o primeiro dia para mim foi mesmo o mais difícil, eu fiz o caminho de Santiago em 5 dias, de Ponte Lima a Santiago, todo debaixo de chuva, 160 e troca o passo. O quê? Mas debaixo de chuva, calhou-me um caminho abençoado. E eu lembro-me de chegar ao fim, aliás, já brincavam comigo pelo caminho a dizer, lá vai a peregrina de calções, porque eu não consigo andar de calças ensopadas, então andava de calções. E a malta brincava comigo a dizer, pronto, lá vai a doida da peregrina de calções. E eu lembro-me de chegar a Santiago, ensopada. Eu não sei ainda que eu não tinha água, eu tinha água por todo lado. E de ter essa sensação que tu dizias, partilhei muito disso, de tipo, eu fiz acontecer, eu decidi, eu vim, é um objetivo meu, eu conquistei-o. E esse momento em que tu atinges aquilo que tu queres ou estás-te a ver no caminho de atingir é assim E olhas para trás e fazes uma reflexão, parece que te percebes que estás ali. É verdade. Chegas ao fim e pensas, fogo, eu estou aqui. Tipo, isso vale tudo. Fogo. Mas sabes que estava-me a lembrar, desculpa, disto. Diz. Não, estava-me a lembrar, estavas a falar disso, estás a caminhar a pé. E eu este ano, no verão, fui fazer uma caminhada a pé pelos lados de Bragança. O objetivo era chegar a Miranda do Douro, obviamente que não conseguimos, porque estávamos em pleno agosto. Aquilo foi horrível, agosto ou setembro. Fui mais um amigo meu e lembro-me, estávamos no meio do nada, nós escolhemos o pior trajeto, porque não passavam absolutamente carros nenhuns, porque nós chegámos a um ponto em que queríamos pedir boleia, não é? E não irmos a pé. E depois passou um gajo por nós de bicicleta e eu só pensava, foda-se, Desculpa. Está tudo certo. Eu só pensava, quem é o maluco que vem para aqui andar de bicicleta? E pera, depois olhava para nós e eu, pera, quem é que são os paros que vêm para aqui andar a pé? Estavam todos quase na mesma... Sim, mas depois todo esse processo, é incrível. Tu olhas para trás e pensas, fogo, isto foi feito, tipo, é mesmo fixe, muito fixe. Desculpa, estavas a dizer alguma coisa e ia partilhar aqui o comentário do Duarte. O Duarte diz que foi ao deserto, teve um pneu furado, acordou na madrugada seguinte, subiu à duna e que estava a chover, não viu o sol nascer, mas ainda assim foi maravilhoso. Exato. E eu acho que é essa a nossa perspectiva de viver o momento sem expectativas, não é? Ou seja como for, vai ser incrível, eu vou usufruir, vou estar bem e vou aproveitar aquilo que me foi permitido acontecer neste tempo, não é?
Sabes que E tinha isso aqui. foi muito. Desculpa. Diz, força. Não, estava a dizer, isso, ou seja, isso que o Eduardo fala, isso foi muito o que eu aprendi também a viajar sozinha, foi o adaptar-me, a saber Sim, lidar com as coisas. Imagina, vinha um sítio que chegava e não era aquilo que eu estava à espera, não era o feeling que eu estava à espera de sentir, não ok. é? E aprender a entrar no momento, Uhum, e isto tudo num processo de 2 dias, ia do cheguei e não estou a curtir, até ao não quero ir embora, ok. não é? Tipo, Sim, todo o processo, não é? De aprendizagem e tu absorves as coisas. Também isso, eu aprendi muito isso nessa viagem do Vietnã, muito mesmo. ok. Boa. O Duarte diz também que foi a viagem mais importante da sua vida e que Uhum, tê-la feito sozinho foi muito especial. E eu também sinto isso. Eu, o ano passado, também fui ao Brasil para uma formação durante uma semana e uhum. efetivamente fui com mais portugueses, mais pessoas que eu conhecia de cá e estive lá com mais gente. E depois decidi que ficava mais uns dias e aí fiquei sozinha. E também Sim, fui um bocado assoberbada por uns medos e tudo mais, e às vezes são aqueles que nós já temos e onde não nos estamos a focar. Mas depois, toda a gente à nossa volta, e aqui voltamos mais uma vez, já falámos disto até na outra live, tenho a impressão, a importância do peer group, toda a gente à nossa volta que nos diz, mas é doida, vais para o Rio de Janeiro, sozinha. E então aquilo mexe muito com. Nós já temos algum receio, estamos a dar o passo, a ter aqueles 3 segundos de coragem para passar para o outro lado. Mas efetivamente tudo aquilo que nos envolve nem sempre nos empodera, não é? Nem sempre é para nos alavancar. E às sim, vezes sim, deixa algumas dúvidas. sim, 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 claro. Estás a dizer, pensei também em Marrocos, senti muito mais aquelas situações de. Ou seja, não teve nada a ver com a viagem do Vietnã. Senti isso na África do Sul, senti uma energia nunca igual. Isto, Isso, que o a mundo Joana é disse, o meu, mundo é meu. é Mas uma é sensação verdade, que nos toca muito. é verdade, é verdade. Isso lá está, eu acho que é essa a magia de viajar, é que nós apercebemos que nós nascemos para viver, não é? Sim. Para usufruir, E, não é? Não é exato, só exato. trabalhar, pagar contas e ir para casa descansar. Exato. Só que isto depois torna-se um problema, porque tu depois de veres a realidade, a verdadeira realidade, não queres voltar para a realidade que toda a gente diz que tu tens de voltar, certo? E tu pensas, não, eles não sabem nada do que é o mundo. Não, eu não quero voltar para aquela realidade que eles estão a dizer, porque aquilo não é a realidade, Queres aquilo não mais, tem de não ser é? a realidade. Exatamente. Queres Uh, mais, queres viver mais e aproveitar sim, mais os sim. momentos. Por isso é que eu acho que é muito importante nós lutarmos por aquilo que queremos, por aquilo em que acreditamos, porque realmente se acreditamos nas coisas é porque, epá, nós temos que ir e temos que fazer acontecer, porque pode trazer coisas incríveis para a nossa vida, não é? Sem dúvida. Espera aí, deixa eu ver as mensagens. Oh, Nós temos aqui o Getúlio a partilhar. Eu conheci o Getúlio na sim, Academia de Líderes do Ubuntu. ok. E ele diz que o mundo é meu, é o sentimento de conquista, a confirmação de que fizemos o caminho certo, como encontrar esse caminho nas aventuras do dia a dia, que é o maior desafio, ou como Uhum. virar a chave e não pensar que regressar a casa seja regressar ao nosso estado anterior, como nos mantermos aventureiros e empoderados. E agradecemos pela partilha. Ok, exato, é tudo isso. É É, muito. esta questão do mundo é meu, pelos vistos, já tocou aqui muita gente. Sim, exato. Eu acho que todos passamos um bocadinho pelo mesmo. Mas eu ia a dizer, né, por exemplo, eu quando fui para Marrocos não tive exatamente a mesma experiência. Ok. Tive pena, se calhar tive azares. Não digo azares, vá, mas se calhar não tive. Menos sorte. Exato, tive menos sorte. Senti, por exemplo, muito assédio. Senti, por exemplo, eu fui numa altura, não pesquisei, não é? Pronto, não calhou, mas fui numa altura em que 70 dias após o Ramadão, acho eu, eles fazem todo um processo que é fecham todo o comércio, ou seja, não vês turistas nenhuns. Ninguém sai à rua, a não ser os homens e as crianças que andam a matar carneiros nas ruas, nas medinas. E assim que eu cheguei lá, o dono do hotel disse: Não, estes 3 dias, nem sei se vais conseguir apanhar comboio depois para outra localidade, porque está tudo fechado e vocês saírem à rua têm que voltar ao recolher obrigatório antes da noite ser. Não sei onde é que tu vais comer, tens que ver. Depois só havia um restaurante na Medina inteira. Epá, eu pensei, o que é que eu vim para aqui fazer, meu? Eu já não estava bem emocionalmente, então cheguei ali
tipo, não tinha nada a ver com o Vietnã, e com a Tailândia, tipo, que era um ambiente de super chill, não é? E Marrocos, aquilo foi uma cena, mexeu muito, muito comigo. Por sorte, conheci logo lá 2 rapazes no hostel de manhã, no dia a seguir ao pequeno almoço, e foi com eles que eu andei sempre. E, por exemplo, não me sentia segura em Marrocos. Lá está, tudo o que eu estou a dizer é baseado no meu sentimento e na minha experiência. Não quer Claro. dizer que sejam verdadeiros para todos, não quer dizer que sejam válidos Sim, para exatamente, todos. foi o que tu Não é? viveste nesse Tem a caso, não ver é? com a altura em que eu fui, com o sentimento que eu tinha, porque tinha acabado de vir do Sudeste Asiático há 2 ou 3 meses e que é uma realidade de facto completamente diferente. E aí foi outro choque para mim, ou seja, eu já ia. Aí já mexe um bocadinho com tu já vais com confiança, não é? Porque Ok. acabaste de fazer o outro processo há pouco tempo e afinal lidas com outra coisa que não E estavas foste nada à abalada. espera. Exato. Ou seja, eu não estava à espera. Eu sabia que Marrocos não havia de ser tão fácil, não é? Como ir para o Sudeste Asiático, não é? Ainda por cima sendo rapariga, sozinha, pronto. Seria mais, não é complicado, mas Desafiante, ia pelo ter que ter menos. mais cuidado, pronto. Mas de facto foi mais complicado porque nós andávamos nas ruas, por exemplo, em Fez, e os muçulmanos, os que viviam lá, estavam sempre a dizer can't go there, only Muslims, tipo, não podíamos andar lá, só muçulmanos, Mas isso sempre a devido ralhar àquela connosco. época em que vocês em que Sim, estavam a passar. sim, imagina, turistas nem vê-los, só vias eles andarem com os carneiros, crianças a arrastarem peles de carneiro. Epá, aquilo foi uma realidade e ter que gerir aquilo tudo, imaginem isto tudo numa fase em que eu não estava bem emocionalmente, Claro. né? Ter que lidar, de gerir estas emoções, ou seja, não estavas naquele ambiente em que podias estar com as pessoas à vontade e conhecer, tudo bem, não, era tudo ali um ambiente mais tenso. Aí foi mais complicado. Depois, desculpa-me. A minha mãe diz que é uma rapariga sozinha e loira, ainda por cima, em Marrocos. Ahm, Opa, pronto, que mas deve ter sido um imagina, desafio, não é? levava sempre tipo um casaco para tapar os ombros, se vestisse saia era sempre abaixo do joelho, estás a perceber? Sempre. Mas imagina, eu andava com eles os dois, o Diego e o Nacho, com esses 2 rapazes que eu conheci, e mesmo assim eu era assediada. Imagina, eu tive uma situação em que um deles chegou a chegar-me ao ouvido, eu ia andar numa rua com eles os dois e mesmo assim um deles chegava-me ao ouvido Foste e abordada ainda assim. vinha-me assediar, sim, que ele era um bocado assustador, até que houve um dia que cheguei a Marrakech e cheguei a Marrakech e pensei, não estou aqui a fazer nada, não estou a gostar deste ambiente, vou para a costa, então fui para a costa e na Eu lembro-me de costa, dizer isso. pronto, na costa já era um ambiente, epá, depois para ir, epá, passei por um dos momentos mais assustadores para mim. A viajar sozinha foi um dos momentos mais assustadores para mim, que foi, ou seja, eu cheguei a Marrakech num dia à noite e no outro dia de manhã pensei, não me apetece estar aqui, quero ir para Tagazut, que era na costa, era um ambiente mais chill, pessoal do surf ia para lá, pensei, tranquilo, vou descansar um bocado. E então nesse dia de manhã pedi boleia a uns bacanos que estavam lá no hostel, eles iam embora, eu pensei, pá, podem-me deixar na estação de autocarros, e eles, tranquilo. Pá, passei o dia a tentar arranjar um bilhete de autocarro, estava sempre cheio, eu pensei, eu vou chegar, imagina, eu não consegui ir diretamente para o hostel que eu tinha pensado, estás a ver, tinha que ir para outra Ok. localidade, e de outra localidade ainda tinha que pensar como é que haveria de ir para o destino final. E então estava sempre a tentar arranjar autocarro, não consegui, eu pensei, vou chegar lá de noite, não sei como é que vai ser, só consegui um autocarro às 4 e tal da tarde, ia chegar tipo às 7, 6 e tal da noite. Conheci 2 rapazes alemães, e eles iam tipo para perto do meu hostel e eles disseram, olha, o dono do nosso hostel já nos vai buscar em princípio, mas se não nos for buscar tranquilo, podemos partilhar táxi, uma cena assim. Eu pensei, tranquilo, ok, já estou mais descansada. Não estou aqui Ok, sozinha. sabes, aquela lufada de ar fresco, ok, estou assim mais descansada. Pá, tranquilo, fui no autocarro, chegámos lá a Agadir, já era tipo assim lusco-fusco, e o Tom e o Lucas, tipo, esses 2 rapazes, ok, então agora vamos ver táxi, não sei o quê, mas eles olharam, eu fui buscar a minha mala, eles olharam e viram que estava lá o rapaz à espera deles, o rapaz do hostel deles. Eles disseram, olha, o nosso rapaz já nos veio buscar, afinal, não é preciso táxi, mas olha, vamos lhe perguntar se tu podes ir também, é tranquilo, porque é Ok. perto, depois mais um bocadinho tu vais. Eu, ok.
Pá, juntei-me a eles e depois nós estávamos a sair dos autocarros, vem um homem atrás de nós e começa a ralhar com o rapaz, o dono do hostel deles. E a falar em árabe, eu não percebia nada, marroquino, né? Eu não percebia nada do que é que eles estavam a dizer, nós percebíamos, ficámos um bocado a ficar, porque o homem estava a ser um bocadinho agressivo a falar. Epá, até que o rapaz vira para mim e diz, ele não quer que tu vás connosco. E eu, espera, como assim? Imagina, estava a ficar de noite, eu rapariga sozinha, estava ali no meio do nada, eu sei, pá, como assim, espera, como assim não me deixem contigo? Como é que eu não posso ir Mas, com e era por vocês? que razão? Pronto, ele disse, porque ele percebeu que tu estavas à Nora, quando saíste do autocarro, tipo, não... E os outros dois rapazes, estes dois rapazes, olharam para ele e reconheceram-no logo, porque ele tinha o cartaz do hostel. Ok. E eu não reconheci, ou seja, foi só quando eles me vieram chamar a mim e eu fui ter com eles, ou seja, ele percebeu, não entender dele, o rapaz estava a roubar uma cliente, Ok. não é? Porque era a Era por aí. oportunidade. Opa, só que eu ia num táxi em Marrocos com um homem que estava a ser agressivo. Ele dizia que não me deixava ir. Epá, até que eu comecei e o Tom dizia para mim, Joana, fica ao pé de mim, tu não te vais embora, tu vens connosco. Epá, eu comecei a flipar, eu estava a ficar de noite. Imagina, eu já estava a passar os dias todos que vinham para trás, estás a ver? Super desgastada de não estar a conseguir respirar. Epá, às tantas eu passei-me, rebentei, comecei a chorar, a gritar com o homem, a dizer que não queria ir com ele, eu queria ir com eles e para ele me deixar ir, porque eu não ia com ele, eu nunca iria sozinha com ele. E aí o homem começou-se a assustar e vira-se para o rapaz e diz, tipo, desta vez passa. Tipo, vai lá, pronto, podes Tipo, ir. desta vez passa. E o rapaz depois, quando íamos embora, ele disse, ele assustou-se, foi quando tu começaste a chorar e a gritar com ele, porque o turismo é muito importante para eles. E ele Claro. queria tanto aquilo que viu que tu própria ficaste Ele assustada. só não abordou da melhor maneira para chegar ao Exato, objetivo ele dele, virou na o jogo verdade. contra ele. Ele virou o jogo contra ele, não é? E aquilo para mim, pá, foi horrível. Eu nesse dia senti-me super mal. Foi muito complicado lidar com isso. É, pá, foi o medo realmente, aí sim, tive medo. É verdade, tive medo. Não contei isto a pouca gente até. Olha, agora já está. Ok, pronto, agora Agora já já está. está. Mas pronto. Ia-te perguntar como é que estas situações todas, tanto as mais positivas como as mais desafiantes, das quais, como estás a dizer, também com certeza tiraste uma lição e uma aprendizagem, mas a imagem que tu tinhas de ti, que foi construída naquele pós-relação que falavas no início, e com o impacto destas viagens, foi alterada, tipo, passaste a ter uma imagem diferente. Totalmente, totalmente. Conta tudo. Eu vivia dentro de uma garrafa, Joana. Eu vivia dentro de uma garrafa, isso já era a sensação que eu tinha, não é? Antes de me começar a conhecer a mim própria, não é? Antes de ter terminado essa relação desde nova. E já era a sensação, lá está, que eu dizia, que eu sentia que estava a viver dentro de uma garrafa. Imagina, tu vês o mundo a passar à tua volta e tu não sabes como sair da garrafa, não sabes como tomar uma ação, não sabes com confiança é que tu vais dar esse salto. Ok. Não é? E não foi por iniciativa minha, é verdade, como a relação terminou, etc. Foi tudo um conjunto de coisas, mas a verdade é que ainda bem, porque a partir desse momento eu comecei a conhecer-me realmente. E foi uma lufada de ar fresco, foi mesmo. Foi E uma foi tudo cena. mudando, não é? Portanto, estas experiências todas foram sempre Foi contribuindo. tudo, exatamente, pois foi, imagina, tu, pois é como não andas a subir umas escadas, é passinho a passinho, tu começas a chegar a ti própria, lá em cima está o teu, às vezes nem precisas ter um objetivo, mas tu sabes que é por aqui o caminho, vais subindo as escadas. Epá, diz que quanto mais subimos a queda é maior, não é? Mas eu acho que não, Não, eu pronto. acho que não, Eu acho que exatamente. não, É, porque lá quanto mais está, o mundo subimos, pode mais bonita acabar é a amanhã. vista. Eu gosto Exato, desta perspectiva e positiva. o mundo pode acabar amanhã, por isso eu acho que nós não podemos perder a oportunidade de darmos os passos que nós queremos, é muito importante. E volto a dizer, nós não temos que ter muita confiança, não temos que ter muita coragem, só precisamos ter nesses 3 segundos. Nós não precisamos estar seguros de nós próprios, porque nós temos uma força cá dentro que nós não imaginamos, mesmo. Epá, é uma cena que eu não sei explicar. É assim,
É óbvio que não podemos convencer, sempre estarmos alerta, por exemplo, nestas situações, por exemplo, de viajar sozinho, correu sempre tudo bem até agora, mas podia não correr, não é? Por isso eu digo isto, correu super bem, mas é verdade que há situações em que não corre bem, não é? Mas a verdade é que ao mesmo tempo nós não podemos deixar de viver e tomar as nossas ações por termos medo de viver, ou seja, deixamos de viver por termos medo de viver. Né? É Tipo, verdade, isso é uma não outra faz sentido, reflexão. não faz Não faz sentido, sentido. não Com faz os sentido medos, nenhum. não é? Deixamos de. Exatamente. Sim, nós deixamos de viver, nós queremos tanto viver que deixamos de viver por termos medo de viver. Tipo, Exato. tipo, É é verdade. super estranho, não? É Ou verdade. seja, é mesmo importante nós tomarmos estas ações e partirmos, e seja o que for, eu estou a falar do solo backpacking, Sim, de mas viagem, é com como. tudo, Sim. sim, Então, o tudo, que é que tu qualquer sentes que é ação. mais importante nesta parte de entrar em ação? É o que te traz ou é aquele sentimento de eu dei o salto, eu ultrapassei o medo? O que é que. Ou é tudo? Não sei, pode ser tudo, na verdade. É assim, eu acho que todas as boas e más experiências nós aprendemos sempre alguma coisa. Sim, sem Imagina, eu dúvida. nessa viagem em Marrocos não tive uma experiência tão boa, mas ao mesmo tempo aprendi sobre mim própria, porque eu Claro. fui, não estava bem emocionalmente, passei por situações mais complicadas, mas aprendi que eu consigo, não é? Numa situação sozinha e a viajar Resolver. num país menos fácil, eu consigo aplicar um penso rápido e seguir em frente, não é? Ou seja, eu não me conseguia encontrar, mas aprendi alguma coisa sobre mim, não é? Estás um passinho mais perto, na verdade. Não conseguiste encontrar-te Subi ainda, mais mas um subiste uns degrau. degraus. Exatamente, Exatamente. subi mais um degrau. Ou seja, não quer dizer que todas as ações que nós tomemos sejam ações que nos vão, tipo, ok, vai-se acender a luz e está tudo ok, não é? Mas a cada ação que nós tomamos, nós estamos mais perto. E é Sim. sempre alguma coisa que ajuda. É o que eu estou a dizer, seja uma experiência boa, seja uma experiência má, ensina-nos sempre alguma coisa. Isso é sempre importante porque aproximamos-nos mais do que nós queremos, não é? Perfeito. Olha, e é mais difícil, o que é que tu sentes? Que é mais difícil trabalhar esta primeira parte da nossa autoconfiança e por aí fora, ou decidir e entrar em ação? O que é mais difícil? Sim, se tiveres que pesar na balança o trabalho que fazes, a investir em ti, na tua autoimagem, autoestima, autoconfiança e por aí fora, ou aquele momento em que decides e tens os 3 segundos de coragem para dar o salto, o que é mais desafiante? Eu acho que é trabalhar. Como é que eu tenho de explicar? Eu já Porquê? desconfiava. Porquê que eu digo isso? Porque lá está, vai tudo sempre bater aos 3 segundos de coragem. Porque se tu tiveres aqueles 3 segundos de coragem, o resto vem por acréscimo, vai surgir naturalmente. Ou seja, basta tomar a ação e o resto vai surgir, entendes? É óbvio que eu não digo que isto seja generalizado. Há pessoas que conseguem primeiro trabalhar sobre si próprias e depois então estão preparadas para fazer aquilo. Não, às vezes é mesmo, exatamente, Jorge, é mesmo isso. Olha, era uma boa banda Sim, sonora para termos aqui a acompanhar sim, este sabes que ele está a falar disso, sabes que foi nessa viagem ao Vietnã que essa música para mim teve sempre comigo, a música do Avicii, Live a Life You Will Remember, que é tal e qual isso, nós Eu temos que lembro-me das tuas viver uma partilhas. vida. Eu tenho um amigo aqui, algures, que eu não sei se o Marco ainda aqui está, que me diz sempre, Joana, estás sempre a ver a mesma música. Pronto, Mas aquela uma música para âncora mim. que criaste, Sim, claro. exato, exato. Nós vivemos uma vida que nos queremos lembrar. E para nós vivermos uma vida que nos queremos lembrar, nós temos de tomar uma ação. Temos que fazer alguma coisa quanto a isso. É E um não, e ótimo não. mote, eu acho. Sim, Não é? sim. É um gatilho também muito bom e uma âncora muito boa, essa questão quer dizer, eu passei por aqui e o que é que eu fiz enquanto eu passei por aqui, não é? Exatamente. Sim, Eu sim, sim, vivi, eu sim. efetivamente fui feliz, usufruí, Sim. aproveitei da minha família, dos meus amigos, do mundo que está à minha disponibilidade, ou trabalhei para pagar contas e vim para casa. Exatamente, sim, sim. É isso. Sim. Olha, estou a adorar a partilha. Não sei se vocês que nos estão a ouvir, se têm alguma pergunta para a Joana, alguma curiosidade, já que ela está aqui, que possa responder. Algo sobre viagens, sobre ir ou não ir, organizar a viagem ou não, o que é que sentem que têm que perguntar. E Joana, ia-te perguntar, assim, já em tom de finalizarmos, não sei se tens mais alguma história, assim, caricata para partilhar que tenha acontecido. Alguma coisa Sim. assim fora do... Quer dizer, no meio das 1001 coisas que te aconteceram, algumas delas muito desafiantes. Sim. Não Eu sei, gostei opá. dessa partilha ao pôr do sol que falaste.
Sim, sobre sim, foi muito ter esse importante, sim, sentimento. sim. Ia-te Opa, perguntar o que é que tu deixavas, aqui a quem nos está a ouvir, qual é a mensagem que tu deixas, qual é o conselho, e acho que no fundo sinto que o que disseste agora mesmo antes de eu te perguntar isto já vai muito ao encontro disso, mas qual é que é o conselho que deixas às pessoas para seguirem em frente, darem o passo e terem 3 segundos de coragem? é mesmo isso que tu disseste, é terem 3 segundos de coragem, pensarem como se a vida acabasse amanhã. E atenção, eu própria não faço sempre isto, ter os 3 segundos de coragem, mas pronto, às vezes é preciso um triggerzinho, assim como para mim naquela vez foi assistir àquele testemunho do rapaz que foi para a África do Sul de bicicleta, não é? Às vezes é um trigger porque passamos Sim. e são esses 3 segundos de coragem e isso é que vai fazer com que nós vivemos uma vida que nos queremos lembrar. Exatamente. Olha, a Andreia está aqui a dizer que tens que te contar a história de quando te perdeste de moto. Vai, isso é muito estranho. Epá, olha, eu perdi-me de moto 2 vezes. Primeiro foi, imagina, eu nunca na minha vida tinha conduzido uma moto, nunca. E então eu fui para o norte do Vietnã, isto foi logo no início da viagem. Eu fui para o norte do Vietnã, para Sapa, para as montanhas, que é o sítio ideal para tu aprenderes a andar de moto. Imagino. Mas eu fui com um amigo meu indiano que fiz lá, fomos andar de moto numa tarde e eu pensei, eu no dia anterior já tinha ido andar com outro rapaz, mas ia à pendura. Mas depois naquela tarde eu pensei, ok, vai, eu vou contigo, mas desta vez eu levo a minha moto. Pronto. Aquilo para mim tinha que andar sempre a travar e destravar e não percebia nada daquilo, aquilo foi horrível. Então houve uma certa altura, e depois é assim, as motas no Vietnã não têm apito, ora não têm espelho, não têm conta quilómetros, não consegues ver se tens gasolina, tens que andar sempre a abrir o depósito a ver, ok, será que isto ainda tem gasolina suficiente? Chega para eu Então, chegar aonde? Exato, então o que é que nós fizemos? Andámos a subir a montanha mesmo até lá acima, andámos a ver tudo e depois ao para baixo. O que é que nós fazíamos? Desligávamos as motas, porque pensávamos que já não tínhamos combustível suficiente e íamos a andar assim. E assim, nas curvas, aquilo, o hábito é, tens que apitar nas curvas. Só que se eu estava com a moto desligada, não conseguia apitar. E então ia sempre a fazer bip-bip, a gritar nas curvas a ver. E depois é assim, eu estava sempre a parar para ver as paisagens. E o Supria não, esse meu amigo indiano andava mais rápido. Às tantas eu perdi-me dele. E o meu GPS na altura, o cartão SIM que eu tinha, o cartão SIM que eu tinha não estava totalmente offline, eu não conseguia, não percebia onde é que estava mesmo. Sem mapa, sem GPS, sem nada. Eu fiquei logo assim um bocado atazoada. Eu pensei, e agora? Tipo, passei, fui bem para a frente, e depois lá no meio das montanhas, e não estou a reconhecer nada disto, vou andar para trás. Depois lá andei para trás, lá o encontrei, pronto, tudo bem. Pronto. Essa situação depois, que eu me perdi mesmo a sério, foi noutro local, em Nimbi, que queria chegar a uma montanha qualquer nesse dia, foi logo o primeiro dia que eu cheguei, não estava a conseguir. Mas, aliás, isso não foi de moto, Andrei. Eu estava aqui a pensar, Andrei, isso não foi de moto, isso foi de bicicleta. Eu estava aí de bicicleta. Eu queria ir de moto. Só que já era tipo hora de almoço. E a moto era 8 € para o dia todo. Eu pensei, não vou pagar 8 € para o dia todo quando eu só vou usufruir à tarde. Pensei, vou de bicicleta. Vou de bicicleta. Só que as bicicletas, tal como as motos deles não são iguais às nossas, as bicicletas também não. São todas tortas. Chiam por todos os lados. Eu começo a andar e o rapaz da homestay onde eu tinha ficado disse, isto é pertinho, são 7 km, tudo tranquilo. São 7 km se a Joana tivesse ido pelo caminho certo, não é? Só que a Joana não foi pelo caminho certo. A Joana não encontrou o local que era suposto encontrar. Foi quando andaste nas autoestradas? Exatamente. Ou seja, eu tipo, eu passo o dia, eu passo aquela tarde a passar-me assim, eu não estou a conseguir encontrar a montanha que era ainda por cima, ou seja, eu estava a ver a montanha, só que eu não sabia de que lado é que se entrava, eu não sabia como é que chegava lá. Imagina eu com uma pasteleira com um cesto à frente, com a minha mochila lá enfiada a chiar por todos os lados. Fui literalmente para separar a caminhos de cabras, porque havia uma cabra, eu assim, eu não estou no caminho certo, de certeza, mas era suposto haver turistas ou uma cena assim, só vejo cabras. Chega um ponto, eu vou ao GPS, assim, eu estou a 13 km de casa. O gajo e não estavas na montanha. Eu pensei, eu não acredito. Ou eu começo a ver o caminho para casa e meti lá,
E depois é o GPS que eu uso, pronto, não vou falar sobre isso, mas o GPS não mandou pelos melhores sítios, né? De vez em quando não manda pelos melhores sítios. Epá, e aquilo manda-me por uma estrada. E pois é, eu vou só fazer aqui um parênteses. Eu não usava documentos, não usava carta de condução, tipo, conduzia moto, bicicleta, tudo sem nada, porque não Esta via também a confiança. Lagarde. Sim, é tudo. Eles não querem saber de nada, desde que a gente paga é tranquilo, não precisas de fazer mais nada, leva a moto, estás à vontade. Pronto, neste caso a pasteleira. Epá, eu começo a andar, começo a dar com uma estrada, choque só com caminhões, e eu de pasteleira, a ficar de noite. Eu tinha acabado de partir a minha máquina fotográfica. Eu estava a ficar, aquilo começa-te a testar os limites, né? Mas Pois. pensei, mas isso com a Era máquina, tudo pensei. a somar. Pensei, acabei de lixar a máquina, paciência, está-se bem, Joana, estás aqui, estás tranquila, está-se bem, mas pronto, depois estava a voltar para casa, pá, começa-te a testar os limites, já eram tipo, estava a ficar no lusco-fusco, que só começa a ver caminhões a apitar, e eu pensava, eles estão a pensar, coitada, que Lembro-me é que ela também está dessas tipo a partilhas. é sério, aquilo testou mesmo os meus limites, estava bem cansada, passei essa tarde a pedalar, não sabia para onde é que andava. E pá, depois a ver o caminho para casa, aquilo era tipo essa autoestrada, isso para mim foi bué, testou bem os meus limites, isso foi muito. Foi Foi mesmo um engraçado, desafio. agora olho para trás, foi muito engraçado, mas essa autoestrada eu só vi, esta gente deve estar a gozar tanto comigo, verem aqui uma Pensei, esta é cachopa doida. numa pasteleira, a beira-me da autoestrada, opa, sério. Olha, o Getúlio pergunta qual é que é a tua próxima viagem e porquê? Então, olha, a próxima era suposto ter sido ano passado, ao Irão. Covid. Exato. Era suposto ter ido ao Irão com um amigo meu e depois ir sozinha para o Nepal durante um mês Uau. também. Nos entretantos, está aqui também o Jorge, que se calhar poderá estar envolvido. Espera aí, desculpa, o Marco diz o meu carro que diga GPS doido. Pronto, os meus amigos não gostam muito desse meu GPS. Mas estava a dizer, pronto, depois este ano poderá haver outra viagem num contexto diferente, mas pronto, isso ainda está em águas de bacalhau, ainda não Pronto. posso falar É um muito sobre processo. isso. Getúlio, tens que ficar e Sim, vais sim. seguir a Joana e vais perceber Sim. para onde é que ela vai. Pronto, mas espero que aconteça este ano, sim. Eu estou a torcer muito por isso. Vai ser uma viagem diferente, num contexto diferente. Sim. Nós temos aqui a Ruth também a dizer, e concordo com isto, que viajar é o melhor da vida e vai muito ao encontro daquilo que tu estavas a dizer, não é? De viver a vida que nos vamos lembrar e de efetivamente usufruir, não estar aqui só para Sim, exatamente. passar o tempo, estar aqui com um propósito. Mas às vezes acomodamos-nos muito, sabes? E eu falo por mim também. Imagina, fiz estas viagens que adorei e ao mesmo tempo vejo-me a mim própria a acomodar-me e penso, fogo, Joana, então tu já fizeste isto e agora estás-te a acomodar. Estás com medo, não é? Também, 3 às segundos vezes... de coragem, Joana. Exato. Só que às vezes o próximo passo, o degrau é maior, sabes? Boa, muito bem. Olha, amei esta partilha. Muito, muito grata a ti e a toda a gente que esteve aqui connosco a ver, a acompanhar-nos e a dar uma força nas duas. E tudo Wild, é mesmo isso, Eduardo Amorim, não sei o quê, mas Eduardo, olha, eu gosto comigo muito hoje dessa uma frase música também. para pôr aqui, do Eddie Vedder, e é verdade que nós não podemos estar assim a partilhar muito, muita música por causa da questão dos direitos de autor, mas a verdade é que ele partilhou comigo e tinha muita vontade de partilhar essa música também aqui. Não, essa música também é muito fixe. Que partilhou comigo, sim, e acho que, olha, sinto que foi muito bom, foi muito enriquecedor, adorei estas partilhas. E já que aqui estamos as duas a sair da nossa zona de conforto e a dar mais um passo no degrau, vou-te convidar a pegar nessa coisa que tens aí ao lado e a fazermos um brinde. Epá, está vazia, espera lá. Ai, não acredito. Espera aí. Ai. Espera aí. Ai, espera aí. Desculpa lá, então podias-me ter dito. Olha a Nana a falar contigo. Ai, espera aí, que eu não estou a ver. Adorei rever-te, Ju. Ai, estou querida! Olha o Rui Penetra que está muito longe, não é, Rui? Opa, pronto, podias-me ter dito, não é? Que era para deixar o copo cheio. Joana, um brinde. Um brinde, olha, um beijinho. Obrigada eu. Obrigada a todos. Sim, boa noite. A ver, vou dizer aos pais o meu irmão. Pronto, ele já sabe, ele bebe. Já sabe como é que é.
Muito obrigada, boa noite a todos. É isso. Obrigada.